Bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Eu sou o Diogo Cabral e neste programa damos a conhecer startups portuguesas que estão a transformar ideias em negócios de sucesso. Neste episódio vamos falar sobre criação musical e como a startup Aurora Music está a redefinir a forma como se criam músicas, recorrendo à inteligência artificial e oferecendo uma plataforma inovadora que combina a criação de música e letras com tecnologia e experiências imersivas. E para nos falar sobre esta transformação do panorama musical e, claro, desvendar os bastidores de uma ideia que promete revolucionar este setor, recebemos Mia Bastos, cofundadora e CEO da Aurora Music, uma mulher dos mil e um ofícios, pianista, cantora, produtora musical, especialista em conteúdos e marketing digital, mas acima de tudo uma empresária neste novo mundo digital. Mia, é um enorme prazer ter-te aqui, bem-vinda aos Inovadores. Obrigada, o prazer foi meu, gente. Eu quero levar essa descrição em todo lugar que eu chegar. Exato. Gente, Diogo Cabral falou isso de mim. Muito bom. Muito uma bom. Responsabilidade grande. Fica registado e agora é isto. A partir de agora o programa só vai subir. Descreve-nos um bocadinho, para quem não conhece, o que é a Aurora Music. Tá, a Aurora Music hoje ela tem duas versões. Uma versão é a versão que a gente quer que seja a casa do artista. Então essa é uma plataforma imersiva. As duas são plataformas imersivas, né? Mas o Aurora Music Studio é onde o artista vai encontrar todas as ferramentas mais inovadoras do mercado da música, que utilizam sim a inteligência artificial para mixagem, para criação de beats, para criação de letras, para distribuir música, para registrar música. Ele vai encontrar as melhores ferramentas do mercado, que a gente faz uma curadoria, dentro de um ambiente imersível, que parece um game, né? Então, basicamente, ele entra ali por um site, Aurora Music, .space, e ele consegue decorar aquele estúdio dele de um jeito que ele vai trabalhando sem precisar ficar migrando de um site para o outro. Ele centraliza todas as informações dele em um único lugar, que a gente sabe que é muito importante para o artista, que está sempre se desorganizando, colocando alguma coisa no bloco de notas, de vez em quando no papel, às vezes deixa só na cabeça aquela ideia. Então a gente quis criar esse ambiente para centralizar o processo criativo do artista. E daí a gente tem também a área do Aurora Music Space, porque o artista ele precisa dessa conexão com o fã. Então, a gente queria criar um ambiente também que fosse um ponto ali onde ele divulgue os shows, divulgue os novos lançamentos e os fãs entrem ali, né? Possam comprar os produtos que eles têm, possam participar dos lançamentos. Tem algum easter egg, tem alguma surpresa nesse lançamento? Então, a Aurora Music Space é dedicada aos fãs. Eles têm a capacidade de se relacionar com os fãs, mas previamente têm a capacidade de criar música recorrendo à inteligência artificial, certo? Exatamente. Eu andei lá um bocadinho no site e aquilo, além de tu tens a capacidade de criar a música, portanto indicas os moods que queres, dás palavras-chave, mas também tem a capacidade de criar a letra. Imagina, eu não sei bem como é que é descrever uma letra, mas vou dando inputs, explica um bocadinho como é que é as várias possibilidades que existem. Sim, a gente começou a entender que o artista, os produtores musicais tinham muitas ferramentas já tecnológicas no mercado para fazer com que as suas produções musicais o seu processo inteiro fosse muito rápido. Né? Então, a gente vê estúdios no Brasil como Condzilla, que chegaram a produzir 400 fonogramas por mês. Né? E do lado do compositor, não tinham algumas ferramentas que pudessem acelerar esse processo de pegar uma história e já organizar ali em verso, refrão, pré-refrão, ponte, rimas tais, definidas de acordo com o gênero musical, de acordo com uma emoção que se está sentindo. E a gente foi criando, né, esses prompts que facilitavam, né, a vida desse artista, desse compositor. E também para que a evolução dessa música, dessa composição, chegasse até a fase final da produção musical. Porque o artista, quando ele está compondo, não necessariamente ele tem as habilidades de criar harmonias, melodias. Então, às vezes, ele é um bom letrista, mas não sabe criar uma harmonia e melodia. Ou às vezes ele faz melodias e harmonias muito bem, mas não cria uma letra tão bem. Então a gente construiu toda essa evolução, essa jornada, dando as cifras para eles, referências, para que aí sim ele conseguisse ter o processo completo da sua música até o final. Qualquer pessoa a partir de agora não tem desculpa para não ser um artista e conseguir compor músicas. A vossa solução é mais direcionada, então, consideras tu para artistas independentes ou para grandes nomes da indústria?
O mercado da música é como se fosse uma pirâmide, né? Então, os estágios iniciais dos artistas é onde a gente encontra a grande massa de artista. Então, são aqueles que ainda não conseguiram lançar uma música no Spotify, são aqueles que estão tocando nos bares, né? São os nossos amigos que tocam, são apaixonados por música, são aqueles que pegam uma cifra, mas não conseguem compor uma música própria e daí não conseguem dar o start na sua carreira. Então, a grande massa dos artistas estão entre os amadores, estão entre os iniciantes ali. Então, por isso, né, por ser quando a gente fala de startup e escalabilidade, a gente mira, sim, nesse mercado de amadores, de artistas em estágios iniciais. No entanto, quando a gente fala desse espaço onde o artista se relaciona com o fã, aí sim a gente vê grandes artistas com o potencial de, nessa plataforma imersiva, maximizar os seus ganhos, porque a gente sabe que as pessoas passam muito mais tempo em ambientes imersivos do que em sites. Certo. Então, quanto mais você tem a retenção da atenção daquela pessoa, maior é a sua probabilidade de vender para ela e aumentar os seus lucros. E se você estiver centralizando, em vez de você, por exemplo, faça o meu pré-save da minha música, e daí o Spotify está lá colhendo seus dados. Se você estiver colhendo os dados por um outro caminho, dos seus fãs, os e-mails deles, enfim, todos esses dados, tudo que ele tiver no seu controle centralizado em um lugar, você também vai maximizar os seus ganhos. E daí sim a gente fala dos artistas do topo desse funil, né? Que são os artistas em estágios nacionais e internacionais de sucesso. Portanto, vocês levam a velha máxima dos dados são o segredo aqui do negócio. Existem outras plataformas, existe concorrência, já existem coisas mais ou menos similares. Como é que vocês veem a concorrência e como é que vocês veem o futuro desta área aqui? Eu acho bom que tenha concorrência, porque para mim significa que existe realmente uma demanda de mercado. A gente quase que não consegue acompanhar tudo que está surgindo. Quando a gente começou com o projeto da Aurora, o Suno ainda não existia. E, de repente, em um ano e pouquinho, o Suno se avaliou em, acho que mais de 500 milhões. Já agora, para quem não sabe o que é o Suno? O Suno é uma plataforma, assim, de criar músicas com inteligência artificial. E lá, basicamente, você coloca um prompt pequeno, uma história pequena e música em um clique. Não é a ideia da Aurora. A Aurora é realmente você integrar todas as plataformas e ir criando a sua música com mais interferência, né? Do humano do que só a IA. Tanto que as músicas do Suno, a gente entrou muito nesse embate ético, né? O que a gente pode fazer com que a gente não viole as leis de copyright que já existe, né? E o Suno, ele lidou com esse problema de ter que se explicar de onde que vinham o treinamento dos modelos deles, se vinham de músicas que são protegidas por direitos de gravadoras, dos artistas, se era só IA, se a IA estava roubando, né? Então, eles tiveram que passar por esse processo que não era a nossa intenção, né? A nossa intenção era realmente trabalhar de uma maneira colaborativa. E eu vejo como se fosse um mercado... Sabe quando você vai no shopping, tem a praça de alimentação? Certo. É muito mais fácil você vender, se você tiver uma loja de, sei lá, sorvete na praça de alimentação, do que se sua loja de sorvete estiver no meio das lojas de roupa. Certo? Porque todo mundo tá indo lá já com fome. Então, eu acho que é interessante esse movimento do mercado. A gente sabe que muitas startups morrem, não é porque não existe demanda no mercado, não é porque a inovação não é legal, mas é muito desafiador fazer a gestão de todo esse projeto. E agora é essa corrida aí, a gente faz parte dela, representamos o Brasil e também Portugal. A vossa aplicação, o vosso site, essa estrutura toda imersiva, o vosso objetivo é só para já atacar a comunidade que fala a língua portuguesa, portanto Portugal e o Brasil, e se calhar os restantes países africanos que também falam esta língua, ou o vosso objetivo é fazer um alcance internacional? Eu acho que o potencial dessas plataformas assim, inovadoras é esse potencial global, realmente, né? Que a gente consegue adaptar ali no algoritmo coisas fáceis para abranger o mundo inteiro. Mas em termos de campanha, em foco de marketing, se a gente pensasse só em atacar Brasil e Portugal, a gente já tava com um desafio grande. Já estava com um desafio grande. E eu acho bem interessante, realmente, a gente se especializar cada vez mais em sonoridades que talvez outros produtores, outros empresários não estejam olhando do mercado da música. O Brasil tem tantos sons, tem o forró, tem o samba, e é difícil às vezes você conseguir essas sonoridades no Suno,
né? Esses bancos de dados. E aqui em Portugal também, né? O fado, tem tantas coisas ricas que são tão difíceis de serem replicadas com inteligência artificial. E é legal que tenham alguns empreendedores olhando para nossa, essa palavra me enroscou. Difícil. Pluralidade que a gente tem aqui, tanto no Brasil quanto em Portugal, musicalmente. O vosso modelo de negócio, qual é? Hoje a gente tem um modelo de assinaturas, né? Subscrição, então. Subscrição. No entanto, a plataforma ela volta ao ar aqui, mais ou menos em 20 dias ela volta ao ar com uma cara nova. Então, agora, nesse momento, eu não sei quando o programa vai pro ar, mas talvez as pessoas ainda não consigam acessar o nosso site, porque a gente está entregando essa nova plataforma que é parte estúdio e parte space. Um novo lançamento. Vão ter um novo modelo de subscrição, ao fim e ao cabo. Exato. E quais são os próximos passos? Os próximos passos para a Aurora Music agora, além desse lançamento, que já é um grande fato, é ir para o nosso primeiro round de fundraising, né? Então Vocês até agora ainda não receberam qualquer investimento, certo? Não. Okay. E todo mundo fala que é full-time job. Sim. Ir atrás do investimento, e a gente estava muito preocupado em validar essa ideia primeiro. E o fato da gente ter conseguido, em 2 semanas de divulgação, levar 300 pessoas para dentro da plataforma, fez com que a gente repensasse também muito o produto, fizesse muitas mudanças, adaptasse muitas coisas e trabalhasse esses dados muito melhor, para daí sim ficar numa posição de negociação mais interessante para abrir o primeiro round. Então, nosso maior objetivo agora é realmente ter um produto validado, né? Ter esses novos produtos validados para que a gente consiga abraçar esses investidores aí que vão ser nossos parceiros. Boa sorte. Tudo corra bem. Vamos precisar. Muito obrigado por teres vindo aqui aos Inovadores. Eu e a Mia vamos continuar a conversar, e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Subscrevam para receber um aviso sempre que sair um novo episódio e sigam-nos também nas redes sociais. Muito obrigado a todos. Eu regresso na próxima semana. Então, olha, agora já na segunda parte, só em formato podcast, eu queria perceber um bocadinho então, para tu nos ajudares aqui a compreender, para as pessoas que estão em casa, para quem não é este o mundo deles, não é? O mundo de criar música e como é que tudo isto funciona. Se não for através de uma plataforma destas ou da plataforma de o Sun, que ainda há pouco falaste, como é que é para alguém que queira criar uma música ou criar um álbum, como é que funciona? O mercado da música ele mudou muito, né, nos últimos anos. Então, você pensa assim, a gente há poucos anos atrás, né, tinha o vinil, né, que possibilitou ali a nossa experiência de álbum. Depois a gente foi para a parte do disco, que possibilitou com que a gente fizesse a música ser um pouco mais portátil. Daí veio o Spotify, o streaming, né, acesso ao catálogo inteiro. E isso aconteceu também na evolução por trás dos estúdios. Então, assim, quando eu tinha o sonho de ser cantora lá, 20 anos atrás, quando eu comecei, mais de 20 anos atrás, não vou falar para não entregar muito, os estúdios tinham ferramentas gigantescas, estruturas de mixagem, mesas de som gigantescas, e aquilo tudo era muito caro. Então, para você entrar no estúdio, primeiro que você já tinha que ter os contatos, os acessos, né? Ou então você tinha que ter muito dinheiro, né? Então, para você conseguir depois imprimir a sua música no CD, né? Tudo aquilo ali era caro, era um processo caro. Daí... Por isso é que se utilizava sempre as grandes editoras, que elas tinham este know-how e esta estrutura toda montada para poderes fazer. Um artista sozinho, eu deduzo que era quase impossível fazer o que seja, não é? Era quase que uma sentença de morte se você não fosse descoberto por uma gravadora, por um olheiro, né? Não havia caminho para você. E depois, algumas plataformas começaram a trazer inovações com softwares que você conseguia acessar como se fossem as mesmas funcionalidades de uma mesa de som do seu computador. Então, ali já começaram a surgir algumas inovações. E depois isso foi para a estrutura de hardware também. Então, aquelas grandes mesas de sons, que antes tinham ali 100 canais, começaram a vender 2 a 4 canais para você ter na sua casa. Começaram a funcionar interfaces de áudio também de 2 canais, para você ter ali um microfone, um violão. Então, qual o meu contexto como artista e empreendedora do mercado da música? Eu passei por essa transição. Eu fui pro estúdio em um momento que era caro, muito caro,
e não dei conta de produzir com nenhum produtor, porque eu não tinha dinheiro para isso. Depois, eu voltei pro estúdio, já em um momento onde os produtores tinham essa concorrência com o mercado que já estava ficando um pouco mais digital. Então, eu já consegui produzir algumas coisas, ainda muito caro, mas com um pouco mais de acessibilidade. Coisas de, na época, eu gastava com uma parceria com produtores de R$1.500 a R$2.000, que dá isso em euros. Quanto que será que dá? Uns 300 euros, mais ou menos, por track, que já é um preço, né? Para um artista independente. Exato, que está a começar e que não tem dinheiro. Já é um pouco mais pesado. E antes, você, por exemplo, fazia uma música a cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, estava ótimo. Depois aquilo começou a acelerar. E daí aquele investimento seria todos os meses. Daí você, né, já falava, meu Deus, meu bolso não vai aguentar. E eu cheguei a ficar nesse momento, pegar esse momento dos artistas que estavam montando home studios. Então, eu montei na minha casa uma estrutura com microfone, com interface de áudio, tudo. E ali também eu comecei a explorar alguns processos e baratear. Então, a gente tem essas... Tudo num período ali, sei lá, de 40, 50 anos, a gente tem essas 3 fases do mercado da música, né? Então, é bem difícil a gente falar. E hoje a gente tem a inteligência artificial, né? Sim, que de repente um passo diferente. E qual é o impacto que tu achas que vai ter esta inteligência artificial no mundo da música e da criação da música, ao fim e ao cabo? Eu acho que toda tecnologia, quando ela vem, ela gera esse conflito, que nem todas as outras geraram. Então, a gente vai gerar ainda com os conflitos de como é que se pode usar isso, né? Qual é o jeito certo de usar, qual é o jeito certo de remunerar o artista sobre isso, quem tá roubando quem, a IA tá roubando, o artista que tá indo lá e pegando o que a IA gerou, o artista que tá roubando. Então, a gente vai passar por uma... A inovação, ela não pode esperar a legislação. A legislação vem depois, né? Então, assim, nós como inovadores aqui, né? Como o nome do seu programa, nós como inovadores temos a função de puxar para frente. Claro. Né? Então, assim, o que eu acho é que a IA vai expandir as possibilidades criativas. Então, se antes eu tinha um som que era só um piano, como Bach tinha ali só um piano, de repente eu entro com sintetizadores e eu crio mais possibilidades de música. De repente, eu tenho uma IA que mistura aquele som de piano com uma guitarra, cria uma outra coisa, um terceiro instrumento, Aquilo ali, ele tem que ser um fator que tá me trazendo uma criatividade nova, tá me trazendo uma sonoridade nova. Então, assim, ela deveria maximizar o meu potencial criativo, deveria me dar mais ferramentas para eu criar e acelerar o meu processo. Agora, se é isso que vai acontecer, daí é difícil a gente prever. Mas eu acho que agora... basicamente, tu tens que a pessoa que está a criar a música e que está a pensar em criar a música tem que saber falar com esta máquina para a máquina, esta inteligência artificial, poder dar aquilo que ela quer. Portanto, nós podemos ser preguiçosos e dá-me um riff ou dá-me uma coisa qualquer de guitarra e ele dá uma porcaria qualquer. Mas se calhar, se quiseres uma coisa mais talhada, tens de dizer do estilo de não sei o que, não sei o que mais, com uma batida de barará. Quanto mais detalhes tu deres, mais a máquina lá vai. Portanto, basicamente o artista hoje em dia tem quase que ser um engenheiro de prompts, não é? Portanto, tem que saber escrever as frases para a inteligência artificial lhe dar aquilo que ele na realidade quer. Em termos no vosso caso, agora olhando para a Aurora Music, vocês têm esta capacidade de criação de música, portanto, basicamente aquilo é quase um integrador, não é? Em que tens a possibilidade de criar música, a possibilidade de criar letras. Essa vossa integração toda, vocês depois dão algum tipo de apoio aos artistas, têm clipes a explicar como é que se faz, para quem não conhece nada, porque um engenheiro de prompts, salvo seja, não é um artista não é um engenheiro de prompts, não sabe fazer este tipo de coisas. Portanto, vocês têm alguma curadoria para ajudar o artista a chegar lá? A ideia é que o artista não seja esse engenheiro de prompt. A ideia é que as empresas evoluam ao ponto de facilitar aquilo para que o artista se sinta num ambiente lúdico e criativo e, né, fácil de usar. Mas toda ferramenta que entra no mercado, assim como a gente teve o Logic, o Ableton Live, o Pro Tools... E são softwares de criação de música, onde a gente vai lá e edita, grava um piano, edita o piano. Todos esses softwares, eles exigiram que o mercado se profissionalizasse de um jeito diferente, né? Então, assim,
o artista, ele flerta ali quase com a engenharia, né? Eu falo Certo. que tem muito engenheiro aí que é apaixonado por arte, porque, sei lá, deve ter uma matemática ali envolvida. E a ideia na Aurora é que a gente faça esse processo ficar tão lúdico que a gente criou um ambiente imersivo. Pra você ter noção, a gente tem dentro o ambiente, parece uma casa, assim, do artista, parece um game, um jogo de videogame. E a gente colocou uma planta. E aquela planta, se o artista tá indo todo dia no estúdio dele compor, aquela planta cresce. Se ele para de ir, Juro. A sério. se ele para de Eu fui ir, ao ele site morre. e fui ao estúdio e entrei lá dentro, realmente é imersivo, é muito giro. Fiquei com uma curiosidade, ele depois tem umas escadas e eu fiquei com curiosidade para saber o que há depois dessas escadas. Vai haver. Ok. Vai haver o Aurora Space. Mas assim, aquela bem. planta, se você parar de ir no seu estúdio, se você parar de compor, se você parar de experimentar a sua arte, ela vai morrer. Você tem que ir no seu Que estúdio. giro. Mas vocês não dizem nada quando nós entramos no site. Porque daí é tudo um processo, né? Porque Ok. você pensa que a startup são poucas pessoas com, né, poucos recursos, Uhum. fazendo todas as modificações, pivotando de uma maneira muito rápida. Testando muitas coisas, vendo que não dá certo, muitas coisas que você pensou que ia dar certo e não deu. E esse time, ele tá se reinventando. Muitas vezes, boa parte do time não consegue ter uma função full-time dentro da startup. Então, assim, tem muita coisa para ser feito ali ainda. Inclusive, os tutoriais, que é uma coisa que a gente sabe que é importante, né? Ensinar essa parte educativa para o artista é muito importante. Mas, assim, hoje o artista que ele não busca se educar, seja também em YouTube, entender o que está acontecendo com as inovações, ele vai passar por mais dificuldades, né? Com o mercado, com certeza. Sim, mas depois, como é normal, aparece sempre no YouTube ou noutro sítio qualquer vídeos a explicar como é que se faz como é que se cria projetos dentro do Aurora Music. Como é que tu tiveste a ideia de criar isto? Como é que foi o processo de ideia de criar um software imersivo que junta estas várias áreas? Eu sempre fui uma grande, assim, acho que rebelde do mercado da música, porque eu não me conformava. Falei, como é que eu tenho talento, eu tenho essa música aqui, eu não consigo produzir. Eu preciso conseguir produzir mesmo sem dinheiro, tudo. E daí eu sempre fui buscando tecnologias, buscando maneiras de produzir música, continuar produzindo música. E umas soluções que eu encontrei, na época que eu queria fazer uma música que chamava Show Privé, era uma plataforma chamada Splice. E eles começaram a juntar vários samples ali. E você conseguia, através de algumas palavras-chave, selecionar exatamente o que você queria. Eu quero nesse BPM, né, que são o número de batidas por minuto de uma música, com esse tom, um piano. E ele lá te dava um piano. Depois eu quero uma guitarra, uma bateria. Daí você baixava esses samples pagando $7, $7 por mês, tá? Então eu podia baixar até 100 pedacinhos de música com $7. E depois que eu baixei aqueles pedacinhos, eu vi que eu conseguia já montar minha própria música. Ok. Então foi a primeira vez que eu falei, caraca, eu consigo produzir uma música em casa, sozinho, utilizando as inovações que estão surgindo. E produziste a música toda? Produzi a música toda e mandei para um amigo meu mixar. Ok. E masterizar. Que na época ele me cobrou coisas que seriam, por exemplo, 50 euros, alguma coisa assim. E ele mixou pra mim. E o Dracon. Enfim, e daí ali foi o start de começar a entender que existia uma lacuna na área de composição. Porque era muito difícil, do momento que o artista fala assim, eu quero ser um artista, sair do cover, sair do ver uma cifra e tocar e colocar a sua música autoral. Enquanto você não coloca a sua música autoral, a sua carreira não existe. Certo, és um artista de covers, basicamente. Você não... Tocas músicas de outros, não tens música própria. Porque o que é o maior ativo do mercado da música? O fonograma. Enquanto você for um artista que depende de fazer shows, se um dia você quebra uma perna, acontece alguma coisa com você, você não tem mais o seu dinheiro. O fonograma não. Independente do que acontece com você, a tua música, né, se você Quando diz o fonograma, é a tua música, não é? Exatamente. É com esse conceito que em Portugal é ligeiramente diferente. Talvez eu Exato. esbarre em alguns conceitos aí entre o português do Brasil e de Portugal.
Mas, então, assim, essa é a grande diferença, assim, de você estar construindo ativos no mercado da música. Então, a carreira de um artista começa aí, com música autoral. E tudo que eu queria era diminuir esse tempo que leva para um artista colocar a primeira música no mercado. E quando surgiram as IAs, eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Stream. E a Stream é uma music fintech que faz agora falar em português eu esqueci. Mas diz em inglês. É Advanced. Eles dão dinheiro, um adiantamento financeiro. Eles dão um Certo. adiantamento financeiro, money in advance, e eles fazem isso Eles dão um adiantamento com base no retorno expectável pelo número de visualizações, certo? de uma maneira automática. Você Certo. conecta seu Spotify, seu Instagram, seu YouTube, e ele já calcula ali quando sua música vai render. Eu achei Certo. aquilo incrível. Sim, mas isso só dá para artistas já com alguma projeção, não é? Portanto, um artista que esteja a começar, não dá, neste caso específico, para Sim. não dá. Mas pronto, este é o tema, nos mas- leva aqui é a Aurora. Não, Certo. mas assim, o que aconteceu? Quando eu entrei nessa empresa, eu descobri o que era uma empresa de tecnologia. Porque até então eu trabalhava no mercado da música, eu não trabalhava no mercado da tecnologia. Eu não me imaginava nunca ser uma empresária do mercado da tecnologia. De jeito nenhum. Eu só queria resolver um problema do mercado da música. E por acaso foi com tecnologia, né? Certo? E esse passado na fintech ajudou-te a fazer este novo passo. Tu depois crias esta Aurora Music com um cofundador, certo? Com uma característica mais técnica. Quais dificuldades técnicas e operacionais é que vocês dois têm encontrado ao longo deste vosso percurso? O Ricardo entrou nesse momento onde a gente tinha o Web Summit para fazer, e a gente já tinha validado o produto e viu que, lá atrás, e viu que tinha muita coisa para ser feita, que não estava resolvendo exatamente o problema do artista. E eu falei para ele, cara, você tem 2 semanas para me ajudar a reinventar esse produto, a colocar um novo produto de pé, e eu quero resolver esse problema. Você consegue? E ele falou, consigo, eu tenho uma ideia. O dia só tem 24 horas, não é? Em 2 semanas, ele entregou o lançamento que a gente ia ter no Web Summit. E lá funcionou tudo bem. Claro que depois a gente viu várias melhorias que a gente podia fazer. E a gente falou, vamos tirar do ar para depois subir novamente. Mas assim, foi tempo recorde o que a gente conseguiu fazer ali para a nossa sinergia. Foi incrível. E o Ricardo é um cara que tem um background de publicidade, é um cara que tem um background de tecnologia, já foi nomeado para 3 Cannes. Pra você ter noção, é um cara assim, extremamente nerd, extremamente inovador. Como é que eu posso falar? Ele é um gênio, ele é um pequeno gênio. A pessoa certa na hora certa, no local certo. Exato. E essa combinação ali de nós dois, naquele momento, foi essencial. Agora vamos falar um bocadinho sobre a tua história pessoal, porque é uma história muito interessante. Enquanto fui me preparando para a entrevista, deu para perceber que tu tens alguma resiliência e uma capacidade de adaptação bem grande. Portanto, faço aqui só um pequeno resumo. Tu és nascida e criada em São Carlos, que é uma cidade, salvo seja, perto de São Paulo. O perto, para nós portugueses, é subjetivo, porque na realidade de carro fica a 3 horas de São Paulo. Mas pronto, para a dimensão do Brasil é relativamente perto de São Paulo. A tua mãe é professora, o teu pai é advogado, portanto não são criativos de todo. Tu e o teu irmão acabaram por ficar na área mais criativa. Tu tiras formação em cinema. Eu estou chocada que ele sabe tudo. E de repente, depois de tirares a formação em cinema, voltas à estaca zero, que era aquilo que tu realmente querias fazer, que era ser artista. Como é que foi esse salto, esse grito do Ipiranga, é assim que vocês dizem, de largar o cinema, salvo seja, e dizer eu quero ser artista, quero ser cantora? Como é que foi esse processo inicial? Cara, assim, eu acho que se eu pudesse... que não tem como voltar no tempo, mas eu teria percebido mais a conexão que uma área tinha com a outra. Porque dentro de um curso de cinema, você imagina o quanto de criadores ali que não poderiam querer fazer como case clipes meus
coisa, Certo. entendeu? Sim, E claro. eu não aproveitei, eu não Tudo a querer aproveitei. filmar e não tinham nada para filmar. E tu ali ao lado e não aproveitaste. Exatamente, eu não aproveitei, porque eu queria ir para São Paulo, eu queria tentar uma carreira, e naquela época o mercado, eh, ele acontecia mais quando você estava presencialmente nos grandes centros, São Paulo e Rio. E São Carlos não é uma cidade, assim, tão artística, tem muita coisa cultural lá que rola, assim, mas não é onde, em termos de negócios da música, acontece. É uma cidade mais tecnológica, lá é a capital, é tipo como se fosse o Vale do Silício brasileiro. É a capital da tecnologia, lá do Brasil. Então, assim, São Carlos é um polo para muitas coisas, mas não porque eu queria fazer. Então, eu queria muito sair de lá naquele momento. E daí foi a minha oportunidade foi São Paulo, que era o mais próximo, né? E São Paulo foi onde eu consegui trabalhar com outros artistas do mercado da música, ter a minha vivência do mercado da música do jeito que eu queria. Fui trabalhar para gravadoras, né? Porque eu chego em São Paulo com uma gravadora, né? Assinada com uma gravadora, mas na geladeira, sabendo que não vão fazer nada comigo. Ok. Então, eu começo a trabalhar com outras pessoas no mercado para manter o meu sustento ali. E foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com Tati Zaki, Luísa Sonza, Digital Music, alguns outros projetos que, enfim, foram dando um start ali no que eu viria fazer depois. E depois começas a lançar músicas, certo? Tens alguns mais ou menos sucessos, mas achei engraçado porque Eu o teu gostei nome... dele falar, mais ou menos sucessos. Não, são totais em artista independente. Foi total no modo pouco investimento. Certo? Sim, não, concordo plenamente. O que a gente pode chamar de sucesso foi que aqueles pequenos investimentos abriram portas em grandes canais de comunicação, Uhum. né? Na MTV, SBT, tudo. Eu consegui colocar a música nesses lugares, mas realmente não virei a Anitta Não lá no viraste uma Brasil. Anitta. Não virei a Anitta. Portanto, eu não estava-me a foi. referir a um sucesso tipo Anitta. Peço desculpa. Mas o teu nome o teu nome original não é Bia Bastos. E tu optas pelo nome Mia Bastos. Porque é que criaste este nome profissional e não utilizaste o teu nome original? Porque o meu nome é meio difícil, né? Então. Júlia, você não achou difícil? Não, é engraçado, é diferente, é fora Engraçado. de normal. É fora de normal. Mas sim, Júlia, admito que Mia é mais fácil de dizer. Até se quiseres atacar o mercado anglo-saxónico, ou seja, o mercado inglês, Mia é muito mais fácil do que Julia. Sim. então, assim, quando eu comecei o canal do YouTube, eu falava para as pessoas: vai lá, segue meu canal, é Júlia. Era Júlia e o meu último nome, Milori. E o pessoal ficava assim, Júlia com D, com J-H-U. Certo. E eu venho de uma família de italianos. Então, E o Milori tem 2 L's, se não me engano. Não é? Pois. não tem, o meu só não tem tem. só tem um mas L ainda todo por mundo cima. faz essa pergunta. Exato. Tem 2 L's? Daí, assim, eu percebi que esse conflito, que o artista geralmente ele muda o nome, assim, por essas questões, assim, ou já tem um nome que tá registrado, né? Ou já tem muita gente procurando, é um nome muito conhecido, muito procurado, né? No meu caso, era um nome muito difícil. Júlia. Hoje já se popularizou um pouco mais, mas difícil por não ser um nome que o brasileiro tá acostumado a escrever. O Júlia do brasileiro é com J. Então eu começo a perceber que eu preciso de um nome artístico só pela dificuldade de E compreensão de onde das é que veio o pessoas. Mia? E daí eu tava na faculdade de cinema, estava ali conhecendo os primeiros diretores que eu gostava, né? Que eu gostava e vi um personagem. Realizadores. Em Portugal os chama-se realizadores. realizadores, certo. E eu conheci o Tarantino. E fiquei muito impressionada com alguns filmes. Conheci o filme dele, Pulp Fiction. E eu vi uma personagem Mia, que era Mia Wallace. Mia Wallace. Certo. E tinha muita coisa da Mia Wallace. O pessoal na Mia faculdade de cinema é Wallace muito era- fã da Mia Toda Wallace. a gente era fã da Mia Wallace. Exato. E eu resolvi ir num dos batizados, a gente chamava batizados, as festas para os calouros, né? Certo? Da turma de cinema. Eu resolvi ir de Mia Wallace. Ok. Só que eu não sei brincar de ser um personagem. Eu tinha um cabelo longo, como tá aqui. Eu fui lá e cortei o meu cabelo Que dor. curtinho e fui. E o pessoal adorou, falou: Meu, ficou muito bom. E eu acabei gravando um clipe com aquele cabelo. Enfim, e daí. Mas o Bastos é um nome teu, certo? O Bastos é um nome do meio Ok. meu. Então ali eu falei, cara, acho que eu vou usar esse nome. Porque o pessoal começou já a me chamar de Mia na faculdade. E ficou. Mia Bastos.
tens esse teu processo de profissional de trabalhar em vários sítios, criaste as músicas e vem a pandemia, e com a pandemia tu crias aqui um outro projeto que é o Artista Pro, em que começas primeiro a criar conteúdos para explicar as dificuldades que foste tendo e explicar o contrato que estava gelado, como tu há pouco estava na geleira, qualquer coisa assim de género, como No frigorífero. no frigorífico em Portugal. Começas a partilhar e do nada percebes que tens ali uma mais-valia, que isso podia ser uma maneira de conseguires monetizar esse teu know-how que foste adquirindo ao longo do tempo. Crias cursos online com mais de 1000 alunos, se não me engano. Como é que foi toda essa jornada? Conta-nos um pouco como é que foi toda essa jornada. O Artista Pro é um projeto que eu tenho muito carinho e eu quero fazer ele em Portugal, simplesmente porque ele é um projeto meu quase que como uma missão do coração. Eu não comecei esse projeto porque eu queria ganhar muito dinheiro com ele, porque, né? Como eu te falei, eu sempre fui muito inconformada com algumas coisas da indústria, fui, né? Ainda essa questão, principalmente por ser um ambiente tão masculino, né? Então eu passei por tantas coisas, eu queria compartilhar tantas coisas, eu queria proteger tantas mulheres, eu queria proteger novos artistas. Quando tu dizes que é um ambiente masculino, tens a noção de números? Há números disso? No Brasil, quando eu comecei, o mercado da música tinha 4% de mulheres. Isso contando cantoras, engenheiras de som, mix, master, produtoras musicais. Ok. Pois sim, tipicamente a parte mais técnica, maioritariamente são homens. Sim, pra você ter noção, até hoje eu nunca entrei num estúdio e trabalhei com uma produtora musical mulher. Sempre homens? Sempre. Ok. Pois, Compositoras, sim, algumas. Inclusive a Thalia, grande parceira da Aurora Music. Compositora da Anitta também. Mas sempre produtores homens. Então, assim, eu comecei o projeto muito nesse intuito de compartilhar os aprendizados. Gente, olha o que eu passei, não faça isso, não faça aquilo, não assine esse contrato, tudo. E eu acho que aquilo foi tão genuíno que as pessoas não ficaram perguntando, porque hoje tem muito essa questão, mas quem que ela fez? Mas que sucesso que ela tem? Acho que as pessoas perceberam que aquilo era tão genuíno do que eu estava compartilhando, que aquilo no meio da pandemia foi se formando uma comunidade e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Em um ano a gente bateu 1000 alunos. Porque, o que acontece? Nesse processo eu comecei a fazer lives, né? Na pandemia todo mundo estava fazendo lives e eu comecei a fazer algumas lives para entrar em contato com aquelas pessoas aqueles artistas que estavam agoniados ali e eu queria responder perguntas, analisar o Spotify deles, analisar o Instagram deles, né? E essas minhas consultorias durante as lives foram saindo conteúdos incríveis. E o pessoal falava, grava isso. Põe pra gente no YouTube, põe num curso, a gente quer. E daí partiu das pessoas esse pedido. E eu falei, cara, eu vou gravar um primeiro curso e ver como é que vai ser. E daí já começou a ter sinais, assim. Eu não sabia se aquilo era um sinal bom ou um sinal ruim. Falei, será que é pouco aluno, muito aluno? E as pessoas à minha volta, que eu fui conhecendo desse mercado de lançamento digital, que trabalhavam comigo, falaram, Mia, você tá tendo um resultado muito acima da média. É pequeno porque o investimento que a gente pôs é pequeno e porque tá no começo. Mas a resposta tá muito boa. Eu lembro que eu cheguei a fazer uma chamada no Zoom e eu botei, 20 a 30 pessoas nessa chamada de Zoom. E eu saí de lá com 3 vendas de mentoria, que eram R$9.000. Então, mais ou menos uns 2.000 euros. E tu fazias mentoria depois privada ou a mentoria era só um curso e já está? Não, essa consultoria eu fiz assim, digamos assim, um conteúdo gratuito. Convidei 30 pessoas para assistir um conteúdo gratuito. E 3 pessoas compraram minha consultoria. Lá, privada, R$3.000. Que era 1 para 1. Em 1 hora de conteúdo. Eu falei, caraca, isso dá dinheiro. Exato. Eu fiquei 1 hora aqui, fiz 2.000 euros. Isto tem futuro, então. Isso tem futuro. E daí eu comecei a querer fazer mais. Falei, daí eu comecei a fazer as consultorias. Chegou uma hora que eu falei assim, não dá mais para fazer consultoria, porque não tem escala. Eu consigo fazer 5 pessoas por dia, eu tô cansada, minha voz some, no outro dia já não consigo fazer 5, preciso fazer 3. Eu preciso gravar os conteúdos. E daí eu comecei a gravar curso. E daí os alunos foram chegando. E os alunos eram só pessoas do lado da música ou tinhas pessoas de várias áreas diferentes? Eu achava que, quando eu fiz, eu falei, cara, quem vai comprar meus cursos são os artistas independentes que estão começando a carreira. E até que eu comecei a receber mensagem de empresários, produtores, porque em volta dos pequenos artistas existem muitos
pais que estão ajudando aquele artista a administrar a carreira, tios, amigos. Então, existe um mercado que está ainda se profissionalizando porque também acredita naquele artista. Ok, mas estavas a dar formação a essas pessoas ou às pessoas que eles estavam a querer que crescessem? As duas coisas aconteciam. E o que acontecia também eram profissionais do mercado que já trabalhavam, já estavam com artistas assim, bem posicionados, querendo se reciclar. Porque viram que eu estava... Agora, tinham pessoas de televisão? Televisão? Sim, pessoas na área da televisão ou da rádio? Por acaso, não sei. Devia ter feito mais pesquisas com os integrantes do curso. Mas, assim, eu sempre recebi muitas portas, assim, abertas. O Artista Pro abriu muitas portas, inclusive de programas, né? De rádio, de podcasts, de pessoas que... Inclusive, o presidente da UBC me mandou um dia uma mensagem. Abre seu e-mail. Tem um convite para você. E a UBC, eu não sei qual que é equivalente exatamente aqui em Portugal. Seria o registro dos músicos, né? Filiação dos músicos. Tens uma entidade, mas agora também não lembro do nome, mas sim. Nos Estados Unidos tem a ASCAP, tem, enfim, algumas. E ele é o presidente de uma dessas filiações do Brasil, uma das maiores. E ele me ligou e falou, abre seu e-mail, tem um convite. Gente, que convite que é esse? A hora que eu abro meu e-mail, convite do Latin Grammys, da preparação do Latin Grammys. Eu falei, gente, ele tá doido? Quem sou eu na fila do pão? Que a gente fala essa expressão no Brasil. Quem sou eu na fila do pão para receber esse convite pro Grammy? Eu já não sou mais artista, eu já não sou produtora do mercado, tudo. E eu perguntei para ele, falei, nossa, mas por que você me mandou esse convite? Ele falou, porque você é uma educadora do nosso mercado. Ok, como tu dás formação aos artistas, então lógico. Você tem um papel no mercado. Se calhar bem mais importante do que tu possas imaginar. E eu não tinha me visto naquele lugar papel, ainda, certo. porque eu achei que eu não estava mais no mercado da música. E daí eu entendi, falei, tudo que eu estava fazendo estava sempre circulando o mesmo mercado. Não importa se eu estava como artista, como produtora, como comunicadora, educadora, empreendedora. Eu estava sempre ali apaixonada em resolver as dores de um mercado que eu gosto muito, que é o mercado da música. Então, basicamente, o que tu fazias era ajudavas as pessoas, quer nas dificuldades burocráticas do contrato, do receber antes ou depois, ou quando esse tipo de coisas, também na parte da relação com as redes sociais e a relação com o mundo digital, não é? Porque, na realidade, tu tens... Não é só os artistas que precisam disto. Há a história de empresários que fazem isso. O Elon Musk faz muito. Tens muitos outros. Dos primeiros, se calhar, que eu me lembro de empreendedores na área técnica será o Steve Jobs, daqueles mais conhecidos também. Tu trabalhaste com muita gente da área que fosse fora da área de música, ou não? Eu acho que a maior parte dos meus clientes sempre ficaram próximos ao mercado da música. E o que se afastava um pouco mais eram influenciadores e comunicadores, que percebiam ali, queriam modelar um pouco do que eu estava fazendo, né? Então, assim, eu tenho um curso chamado Shorts Pro, que é um curso para criadores de conteúdo. E daí já foi um curso que eu falava mais sobre como se posicionar na câmera, comunicação não verbal, como é que você vai gravar teus vídeos, vai se arrumar e tudo mais. Coisas sobre... dicção, comunicação, enfim, tudo que eu fui aprendendo ao longo da jornada, eu ia compartilhando nesses cursos. Assim como os cursos de artistas, além de ter essa coisa de marketing digital, essa coisa de gestão de carreira, tinha a parte que o artista também queria se preparar. Eu, quando cheguei em um estúdio de música, o pessoal falava assim, Mia, põe mais ar na voz. Eu, gente, o que é isso? O que é pôr mais ar? Faz a dobra. Eu, o que é a dobra? Agora abre. Eu, abre o quê, meu Deus? Abre o quê? E cada uma dessas informações era um sinal, é um código, né? Sim, os jargões específicos para cada uma das áreas. Exato. E dificulta o nosso trabalho, né? Se a gente não tem essa formação. E naquela época não tinha... Acho que a grande questão na época não tinham pessoas que comunicavam e contavam sobre isso. Então, o artista chegava no estúdio sempre numa posição inferior. Sempre numa posição de, eu não sei nada. Sim, ou já estás no mercado há bastante tempo e já sabes, claro. Sabe? Mas, assim, aquela posição, o artista perde muita força, perde muita dominância. Eu acho que todos esses trabalhos foram meio que uma tentativa de fazer o artista recuperar um pouco de poder num mercado que é muito agressivo.
em termos de morder boa fatia de faturamento, de poder desses artistas. Então, hoje é uma das profissões que você pode ter amigos seus que têm muitos fãs e que não tem grana pra nada. Porque é um mercado muito agressivo em termos de atacar uma classe meio desprotegida. Olha, entretanto, depois deste teu processo todo, do Artista Pro, crias a Aurora Music e vais para Portugal. O que é que te fez vir para Portugal? Eu tive aqui 2 vezes antes e eu amei. Senti uma conexão muito forte com Portugal. Eu não sei o que foi, se foi o fado, foram os portugueses e as portuguesas, se foi o sotaque, se foi a comida. Mas eu tinha uma sensação de que eu vinha morar aqui em algum momento. E eu tinha alguns contatos do mercado da música já que me acompanhavam aqui, que já acompanhavam meu conteúdo. Um deles era o pessoal da Classic, que é uma empresa que trabalha com músicas mais luso-africanas. Então, são os produtores e empresários do Kalema, Soraya Ramos, que já tinham me feito convite várias vezes para vir para cá. E já trabalhei com eles à distância, cheguei a trabalhar com Portugal à distância. E daí eu senti que era o momento de tentar uma experiência internacional. Dei esse salto vindo para Portugal e fiquei. Tô aqui há 1 ano e 1 mês. E está a correr bem? Tá a correr maravilhosamente bem. Boa. Então, o que é que diria a Mia, a Mia de hoje, o que é que diria a Mia que saiu da faculdade há não sei quantos anos atrás? Em termos de aprendizagem, daquilo que aprendeste, do teu percurso profissional todo, da tua capacidade de adaptação e de resiliência que foste tendo ao longo do tempo, o que é que diria a Mia de hoje, à Mia de há não sei quantos anos atrás? Eu acho essa é uma questão difícil. Deixa eu pensar. Mas eu acho que seria algo como ir seguindo mais o feeling, sabe? A intuição. Porque tem um amigo que me falou isso com relação à música. Ele falou: gosto é uma coisa que inteligência artificial nenhuma substitui. Entende? Então, tem gente que pode usar a inteligência artificial e vai criar coisas horríveis, porque não vai ter o gosto para discernir se aquilo é bom e se aquilo é ruim. E quando a gente trabalha para ter feeling de mercado, quando a gente estuda e se abastece de várias coisas, para a gente ir desenvolvendo esse instinto, assim, esse feeling de onde empreender, onde atacar, onde pôr os ovos, onde tirar os ovos, onde distribuir os seus ovinhos, é muito importante. Eu acho que o que me fez adaptar foi o feeling de que tinha um próximo passo, que tinha uma visão, né, positiva ali vindo para frente. É isso. Olha, eu agora tenho aqui umas teasers para umas perguntas que eu gostava de fazer. São pequenos aqui desafios que eu te faço. Olha, você não estava sabendo. Esta aqui é a novidade. Então, a primeira pergunta é: qual foi o momento em que percebeste que a Aurora Music ia ter sucesso? Nós não estamos ainda tendo super sucesso, né? A gente está numa fase ainda de muita batalha. Mas eu acho que o momento foi quando a gente colocou em 2 semanas 300 artistas lá dentro. Eu vi que havia interesse das pessoas em utilizar a colaboração. Quem é a pessoa? Fora o presidente, né? Porque eu fiz um feat na frente do presidente de Portugal. Com o Marcelo Rebelo de Com Sousa. o Marcelo. Então, Muito aquele bem. momento foi um momento de sucesso também. É verdade. Segunda pergunta: quem é a pessoa que mais te inspira? Acho que minha mãe. Minha mãe e meu pai. Porquê? Minha mãe como mulher no mercado profissional também, mercado de pesquisa, né? Então, uma das primeiras mulheres pesquisadoras da Embrapa. E é uma mulher que se dividiu ali em vida pessoal, vida profissional, continua se entregando até hoje ao trabalho, é uma grande líder, diretora de um dos laboratórios brasileiros, de um dos 10 laboratórios internacionais brasileiros, ela é diretora de um. Então, ter acompanhado a jornada dela nisso, como mulher, é uma grande inspiração para mim. E o meu pai sempre foi um grande comunicador também, trabalhou na rádio, trabalhou narrando jogo de futebol. Então, acho que se eu tenho hoje dons de comunicação é porque eu via meu pai fazer isso desde pequena.
Então são as minhas grandes inspirações. Muito bem, isso é uma novidade. Olha, dessa, estás a ver? Dessa nem você sabia. Essa eu não sabia, viste? Essa não chegou, ainda não tinha chegado. 1 milhão de euros de investimento ou 100 novos clientes? Nesse momento. Deixa eu pensar. Eu acho que nesse momento 1 milhão de euros de 1 milhão de investimento. euros. Porque o nosso sonho é grande. Nosso Exato. sonho é muito grande. E quando a gente for buscar, a gente vai buscar muito cliente. Qual foi a pior experiência que já tiveste com um cliente? Nossa, deixa eu pensar. Nossa, pior experiência? Cara, eu não tenho, acho que, nenhuma história muito estranha de cliente da Aurora Music. Eu tenho uma história engraçada. Conta. Que eu comecei a receber várias assinaturas, assim. E depois teve, passado, sei lá, 3, 4 meses, a gente começou a perder várias assinaturas. E eu entrei em contato, né? Pra entender por que a gente tava perdendo aqueles clientes, né? E daí eram produtores que falaram, não, a gente tava usando pra criar jingle político. Já acabou. A campanha acabou. E daí eu não tinha pensado nessa usabilidade da Aurora de entregar ali jingles políticos, produções rápidas ali que eles queriam fazer. E eu achei a história engraçada, Muito né? bom, muito bom. E agora, por final, onde é que vês a Aurora Music daqui a 5 anos? Eu vejo a Aurora Music como, assim, para sonhar mesmo. Eu queria colocar muitos artistas lá dentro com seus hologramas, suas personalidades, para que isso aumente a conexão com os fãs, para que eles possam escalar os seus trabalhos, escalarem suas vendas e para que eles possam, e muito mais artistas conseguindo utilizar desse ambiente imersivo para aprender coisas novas sobre o mercado da música, aprender o que é uma letra, melodia, usando aquilo ali para se educar e usando aquilo ali para contribuir para o mercado de uma maneira muito mais rápida, como um artista autoral. Então, é aí que eu vejo a nossa contribuição. Olha, muito obrigado. Já acabou, foi Terminamos tão legal. o nosso programa. Espero que esta conversa com a Mia Bastos, da Aurora Music, possa servir de inspiração a todos os que nos ouvem. Não se esqueçam de que podem ouvir este e os restantes episódios na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo episódio. Muito obrigado. Tchau.